Graça e paz, irmãos. Boa noite. Ih, está desanimado. Boa noite. Melhorou, né? E eu estava vendo ali a filha da Shirley. Qual é seu nome? Júlia. Né, Júlia? Conheci a sua mãe quando era solteira ainda, né? Estou ficando... Lá em Barra Mansa. Mulher de Deus, né? Louvamos a Deus pela vida da sua mãe. Meus irmãos, é muito bom estarmos aqui nesta noite. Agradecemos a Deus a vida desta igreja, com merecidas férias. Espero que ele esteja descansando, né? Se bem que estudando está mais difícil, mas que Deus continue abençoando a ele, a Rosângela, os meninos, o lar deles, a liderança da igreja, o desafio de caminharmos na dependência do Senhor. Nós hoje iremos ter a mensagem, vou falar sobre essa expressão da reforma, sola fide, a expressão latina, quer dizer só a fé, e nosso pastor Eusébio, terminará com soli deo glória, não é? A expressão latina, só a Deus glória. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, já foi lido aqui. Quero agradecer a vida do irmão Rogério, pela disponibilidade dele, né, pela proatividade. A Júlia também se dispôs a ajudar. E é muito bom estarmos aqui. Os irmãos que estão nos assistindo, os amigos, a nossa saudação, a nossa gratidão por suas vidas, suas famílias. Vamos, os irmãos, ler o texto de Hebreus capítulo 11. Esse texto de Hebreus é o chamado capítulo dos heróis da fé. E a palavra mais citada aqui é a fé. Capítulo 11 da carta aos Hebreus, de 1 a 6. É a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Eu estou lendo aqui na tradução Almeida 21, antiga, melhores textos hebraico e grego. Pois por meio dela os antigos alcançaram aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito pela fé. Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que os creia que Ele existe e recompensa, outra tradução fala, e é galardoador dos que outra tradução fala, e é galardoador buscam. Vamos orar. Temos o privilégio e a honra de estarmos aqui nesta noite chuvosa, gratos por cada aqui nesta noite, por cada pessoa que está nos assistindo pelo YouTube. Ó Deus, queremos agradecer-te de podermos te adorar em espírito e em verdade, aprendermos a tua palavra, termos comunhão uns com os outros e testemunharmos a nossa fé. Queremos agradecer o culto, queremos agradecer a participando desta celebração. Pedimos que ministrarmos a tua palavra e também ministrarmos a ceia, que o teu nome glorificado seja neste recinto, neste templo, seja em cada lar, em cada família, em cada casa. Fica conosco, visita os enfermos, os encarcerados, os órfãos, as viúvas, visita o teu povo, abençoa este país. E nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, por favor. Sola fide
só a fé. Interessante que se fala muito em fé e se fala também muito em crença, mas há uma diferença entre fé e crença. Fé é uma palavra bíblica, crença é uma palavra religiosa. Fé é um dom de Deus, crença é invenção do homem. Fé fala de uma espiritualidade, crença fala-se de uma espiritualidade mecânica, baseada no sistema religioso. A palavra fé aqui em Hebreus é interessante, eu estava examinando o texto, o termo usado fala de certeza, de convicção, fala de segurança. Essa palavra fé tem uma série de conotações e usos. Em geral, garantia, atestação, atestam ou dão evidência de propriedade, uma garantia, titularidade, evidência, prova. A palavra era, né, aquela planta, né, papiros, usada como folha na época, para denunciar de uma acusação. Então a palavra fé não é uma palavra vazia de sentido, pelo contrário, é uma palavra de substância, de certeza, de convicção. Tenho fé no Senhor Jesus Cristo, a minha experiência e pelas Escrituras Sagradas, que é real, porque Ele transformou minha vida e Ele se revelou também nas Escrituras. Fé é pequena, apenas 2 letras, um acento, mas de uma importância muito grande. O escritor aos Hebreus diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Não é possível você e eu nos relacionarmos com Deus a não ser por meio da fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu jamais agrado a fé. Porque a fé em Cristo é o caminho que me conduz ao Pai. Então, o escritor aos Hebreus diz que sem ela é impossível agradar a Deus, está no verso 6, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. A fé, ela está no passado, pelas experiências que vocês e eu Cristo. A fé, vivemos pela fé. A fé estará no futuro, seja ainda vivendo aqui, é fruto daquilo que daquilo que o Senhor, através da sua palavra, revelou a nós. O conceito de fé passa pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vocês aí na internet, nós aqui, o maior conceito de fé está em Abraão. Quando Deus revelou a Abraão para onde ele devia ir, Abraão não sabia onde, mas sabia com quem. Então, fé é crer na palavra de Deus. Deus falou, está falado. A fonte da fé é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, é o próprio Deus na sua palavra. A fé é um dom, a fé é um presente de Deus. Nasceu em mim, eu não nasci com fé, como um dom para que eu pudesse crer na pessoa. Estou lendo a palavra dele, porque ele determinou. Revela a fé em Cristo Jesus, a salvação, que eu fui salvo, e quem é salvo, regenerado, é para sempre, não tem perda de salvação. Eu fui santificado e eu já fui glorificado. Eu criei na suficiência de Cristo pela fé. Já aconteceu na minha vida o fato de eu ser regenerado, de ser salvo, de eu ser santificado, né? Crescendo em santificação na medida em que e glorificado. Há uma garantia tripla de que fui salvo, estou sendo salvo pela santificação, né? É uma linguagem, os três salvo na experiência, né, com Cristo, num tempo devido, estou sendo salvo, ou seja, estou sendo salvo do poder do mundo, ou seja, estou sendo santificado e serei salvo, ou seja, serei glorificado.
a glorificação? Pela fé. Então, a salvação tem a ver com Cristo e sua obra na cruz, em nosso lugar. A santificação tem a ver com a presença do Espírito Santo em nós. Fomos marcados de antemão pela obra do Cristo, pois o Espírito Santo sela esta obra e santifica as nossas vidas no processo. Jesus Cristo morreu, morremos com Ele. A consequente presença do Espírito Santo em nós, pela fé, pela experiência, santificação. E a glorificação significa que nós seremos perfeitos nele. Não teremos choro, mais sofrimento, mais pandemia, depressão, isso tudo é passado, porque estamos glorificados, estamos na eternidade. Aliás, já começamos a experimentar a eternidade, o dia em que nós fomos encontrados por Deus em Cristo, quando Deus em Cristo nos reconciliou e nos fez seus filhos. Uma coisa interessante, Lutero, que afixou em 31 de outubro de 1517 no castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses contra o romanismo, um sinal interessante sobre o significado e a salvação como consequência. Lutero quis dizer nas 95 teses que somente Cristo é suficiente para salvar, e isto pela fé que nos é dada. O ponto principal do que lendo Romanos é que as nos tornam justos, justificados, perdoados. Absolutamente não. É Deus que declara que, pela fé, é a nossa confiança em Deus pela fé, na obra de Cristo, que nos torna justos. Qualquer coisa que nos faça em nós mesmos, na perspectiva da salvação, em última análise, nesse caminho, Lutero critica as indulgências, as penitências, etc., que reinavam na sua época, a compra de perdão de pecados e tantas outras heresias. Lendo a Epístola aos Romanos, ele viu lá: o justo por sua fé viverá. Que, na verdade, Paulo traz de Abacuque 2,4 para o Novo Testamento o conceito de que é Deus quem nos justifica. Nós não nos auto-perdoamos, mas pela fé, na suficiência da obra de Cristo, nós somos justificados, tornados justos, tornados crentes, tornados... Um irmãozinho chamado Guy Waters afirma: a doutrina da justificação somente pela fé é um tesouro precioso em posse da igreja. Em cada cristão, jamais devemos, diz Waters, considerar esse tesouro como de pouca monta, pouco valor. Só é mantido por labor duro, paciente e persistente na palavra de Deus. Certamente hoje eles insistiram: como dar qualquer coisa menos do que isso ao Salvador, que nos deu nada menos que a si próprio por nós? Então a doutrina, o ensino da justificação pela fé é uma grande dádiva para todos os crentes. Verdadeira. Deus em Cristo nos reconciliou com o Senhor. Deus em Cristo nos justificou, nos tornou justos. É obra humana, é obra divina, não é esforço humano, é obra de Cristo na cruz. Não é sangue humano, é o sangue de Cristo, claro, 100% homem, 100% Deus, deu a sua vida por nós. A experiência de confiança na fidelidade de Deus. Aliás, a palavra grega que significa, que traz fé,
ela é a mesma palavra para fiel, fidelidade. O nosso Deus é fiel, e os filhos dele são filhos fiéis. Parece uma redundância, né? Então, considerados fiéis da fé em Cristo, pela obra de Cristo. Viver pela fé é experimentar cada dia o cuidado amoroso de Deus. É ter a certeza de que Ele fará o que determinou antes dos tempos. Andar por fé é descansar na segurança de Deus. Certo de que nem a morte, nem a vida, nem antes, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nenhuma outra criatura nos poderá separar que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Aí Paulo está dizendo, pela fé, pela segurança da fé, ele está guiado pelo Espírito Santo de Deus, que nada, absolutamente nada, ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abraão via o invisível com os olhos da fé e vislumbrava o filho da promessa. Jacó perseverou crendo nos atos de Deus na história do seu povo. José cria que o pai tiraria o povo escolhido do Egito, da escravidão. E isso aconteceu. Todos os profetas de Deus viveram pela fé. Os sacerdotes de Deus viveram pela fé. Os patriarcas viveram pela fé. Destinados a vivermos pela fé, pela obra de Cristo. E, por isso falei, todas as palavras nossas devem ser palavras de fé, a partir da fé. O que não é de fé é pecado. Ou seja, vivo da doutrina da fé, do nosso relacionamento com Deus e todas as implicações éticas, morais. Se não é por isso, é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Então, os nossos irmãos, esses heróis que estão fiéis ao Senhor, sabendo que Ele agiria no momento certo. Criam que o Pai trabalha para aqueles que nele esperam. Meus irmãos, não é crença, como eu falei no início. Fé não é crença. Porque a crença, como eu disse, eu quero enfatizar isso, fé, a crença é mente formal e legalista. Mas a fé, por sua vez, está intimamente ligada ao Evangelho, que liberta o homem e pão de Deus em Cristo. A fé salvadora produz santificação na vida do cristão e glorificação. Glorificam a Deus. A fé genuína não é estéril, mas por ela somos justificados e temos paz, porque aponta para a suficiência. Eu gosto muito daquele texto de Romanos 5 que diz: justificados, pois, pela fé, vocês têm paz com Deus. Por quê? Porque Deus em Cristo nos alcançou. A reconciliação não partiu de nós, partiu dele. E por meio de Cristo fomos justos, justificados, para que não andemos nos justificando. O verdadeiro cristão justificado não anda se justificando, reconhece seus erros, pede perdão, porque a sua justiça é a justiça de Cristo. O perdão que ele tem, que ele recebe, é o de Cristo, e o perdão que eu dou à irmã não é meu, é de Cristo. Pela fé. A fé tem a capacidade de olhar, como disse, para o ontem, para o hoje e o amanhã. Olha para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No passado, está conosco no presente, estará conosco no futuro pela fé.
Eu não vejo Jesus. Você vê Jesus? O senhor vê Jesus? Hein? O senhor vê? Estou falando com o senhor. Bom, não, estou falando com o sogro do André. O senhor vê Jesus? Mas o senhor crê nele? Isso é fé. Nele, por causa da revelação. Interessante que nós cremos em Cristo, além da revelação escrita que nós temos a revelação chamada natureza. Nós temos a revelação em nossa revelação de Jesus Cristo. Nós temos várias revelações que substanciam a nossa fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Eu me lembro quando eu tinha 12 aninhos, 12 anos, um pré-adolescente. Velho pastor, talvez alguns de vocês se lembram dele, Valdemar de Oliveira Zarro, a primeira de São Gonçalo, a irmã Vera, muitíssima memória. 2 pastores mexeram com São Gonçalo. Pastor acharam a cidade ali no centro, tão queridos que eles eram. Mas o pastor Zarro, em 1968, pregou uma mensagem. Minha avó havia me levado à igreja, a primeira de São Gonçalo, eu morava ali no Zé Garoto. E quando ele fez o apelo, eu fui à frente. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou aquela palavra ao meu coração. E aí eu passei a crer. A fé, meus irmãos, é um presente magnífico de Deus, a exercitemos, ou o exercitemos como presente, ou a exercitemos. A fé vislumbra a esperança concretizada pela obra de Cristo na cruz e na ressurreição. A fé nos mostra que Jesus Cristo, pelas Escrituras, que Jesus Cristo não ficou no sepulcro, mas ele arrebentou os grilhões da morte e vive para todo sempre. Nessa pandemia, o que vai acontecer? É o novo normal. Nós somos homens e mulheres da fé. Somos filhos de Deus. Somos homens e mulheres amados de Deus. Somos homens e mulheres que temos a segurança eterna. Somos homens e mulheres que temos a segurança do amor de Deus. E nada nos separará deste amor. Não é pandemia. Não será o anticristo. Não será a nova ordem mundial. Serão os governantes. Artificial. Nada diz o povo que tem fé no Deus que cumpre as suas promessas. A fé, meus irmãos, traz benefícios inumeráveis para o cristão. Querem ver? Acalma o coração. Acalma o coração. Produz uma mente saudável e uma disposição. Atrás eu estava pensando, eu gosto muito de escrever, e Jesus Cristo é a minha alegria todas as manhãs, a renovação das minhas forças todas as tardes, e o meu descanso todas as noites. Eu estava triste, angustiado, eu sou um pouco melancólico, né? A raça libanesa é um pouco melancólica, e veio a minha convicção de que Jesus Cristo é a renovação das minhas forças todas as tardes, meu descanso todas as noites. A fé vislumbra a esperança concretizada pela obra do Redentor. Pois o seu foco é o reino de Deus e a sua justiça. Estou caminhando já para o final. Do ter a fé, sola fide, só a fé, vislumbra as possibilidades coerentes com a palavra de Deus. Confia que Deus fará tudo segundo a sua vontade soberana e para a sua glória. A fé desenvolve em nós sintonia, sinergia, simpatia. Homens e mulheres de fé são coerentes em sua expressão. Tratados por Deus, sabem lidar com os outros. São criativos, são proativos. A sua mente é renovada, as suas forças são multiplicadas,
Aquele que vive pela fé, a alegria em sua vida, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Paulo e Silas estavam presos, mas exerceram a sua fé. Pois ela, a fé enseja a obediência. O exercício do crer glorifica a Deus, revela a fortaleza de Deus e a fraqueza do homem em si mesmo. A autossuficiência de Deus, a fé revela a autossuficiência de Deus e a nossa insuficiência. A fé revela a independência de Deus, ou seja, Deus não depende de ninguém para viver, para ser Deus, a nossa dependência, porque nós dependemos de Deus e dependemos uns dos outros para termos uma vida feliz. Por isso Deus criou a comunidade, porque a Trindade ou a Triunidade é uma comunidade, um só Deus que se revelou em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Então, meus irmãos, para encerrar, se desejamos dar prazer ao Senhor, deleite ao seu coração, precisamos exercer a nossa confiança nele. Jesus nos ensinou que tudo é possível ao que crê, porque a fé aponta para o poder incomparável de Deus. Agora a fé se esbarra na vontade de Deus. Porque eu só vou exercer a fé naquilo que vai agradar a Deus. É uma questão de lógica, de coerência. Contei para vocês aqui, lá no seminário do Sul, onde eu estudei, nós tínhamos aula de homilética e o professor, e tinha uma aula prática, você tinha que pregar na frente de todos os alunos. Você tinha que preparar sermão, e cada um com a folha para avaliar você, ações, movimentação, indumentária. O professor lá atrás, os alunos todos com uma folha, e você e a turma só anotando. Eu tremia como vara verde. Tremia. Foi o texto que eu escolhi, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus, que nos capacitou para o pacto, não da letra, mas do Espírito, segundo Coríntios 3:5. Nos torna dependentes desse Deus maravilhoso. Que maravilha você e eu sermos de Deus por direito de criação e por direito de redenção. Exerçamos a nossa fé para a salvação dos perdidos. Você que ora pela conversão de familiar, trabalho, colegas de escola, não desanime. Creia que Deus vai agir. Agora faça a sua parte. Dê um excelente testemunho, porque a sua fé vai ser consubstanciada com esse testemunho seu para a salvação daquela pessoa. Não adianta você falar a verdade de Deus se você mente no seu local de trabalho. Você vai estar dando sinal difuso. Então exerçamos a nossa fé para a salvação dos, e nós somos a igreja, e a glorificação do é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, meus irmãos, a gratia, ou seja, só a graça. Eu acho interessante aquele texto de Paulo, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, ou seja, a fé não vem de dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque a glória não é nossa, é dele. Porque somos feitura sua. A palavra feitura no original é poema, obra de arte. Se olha no espelho, você pode afirmar: eu sou uma obra de arte de Deus. Eu sou um poema de Deus. Porque é isso que o texto quer dizer. Feitura, essa palavra feitura, poema, obra de arte. Então somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, porque sem Ele nada que foi feito se fez, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas.
Efésios 2, 8 a 10. Então, meus irmãos, só a graça, só a fé, só os Cristos, ou só Cristo, só a Escritura, só a Escritura, só a palavra de Deus, e só lhe deu glória, ou só a glória para Deus. Só Ele deve receber a glória. Na minha Bíblia que eu escrevi, só lembrar para os irmãos aqui que eu gosto de colocar algumas coisas que eu acho muito interessantes, e tem cinco votos para obter o poder espiritual do A.W. Tozer, que trate seriamente com o pecado, não seja dono de coisa alguma, nunca se defenda, nunca passe adiante algo que prejudique alguém e nunca aceite qualquer glória. Irmão André, o irmão é maravilhoso, como eu falei para a irmã Vera quando ela estava chegando. A irmã Vera é uma grande serva de Deus. Ela achou engraçado, sabe por quê? Porque quem é servo não é grande. Não é grande, né? Servo é servo, servo é escravo. Então a glória é de Deus, pela fé, Deus. Agora imagine a coerência vai terminar, só lhe deu glória. Só a graça, favor imerecido, só a fé, dom de Deus, só Cristo, suficiência, só a Escritura, revelação, tudo para glorificar a Deus. Então quem foi salvo pela graça, pela fé, Cristo, conhecendo, fica Deus. Aqui há a coerência. Vamos ficar em pé, por favor, se podem? Pai, te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina que o justo por sua fé viverá. Agradar ao Senhor. Aplique esta palavra ao nosso coração. Muito obrigado por nossa igreja, por todos os irmãos que estão em casa. Guarda os irmãos que retornarão daqui a pouco às suas casas. Dá-nos uma semana muito abençoada, de experiências profundas contigo, e que vivamos pela fé. Prepara-nos para a celebração da ceia, que também é uma celebração de fé. Muito obrigado, porque Jesus Cristo morreu por nós. Tu demonstraste o teu amor através de Cristo, sendo nós ainda pecadores. E obrigado. E ajude o que foi pregado e também a pregação da ceia. Louvado seja o teu nome. Fortifica o nosso coração, renove a nossa mente, Cristo, que vivamos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar.